Olá pessoal, eu aqui novamente para compartilhar minhas reflexões com vocês. Pessoal, hoje vamos falar sobre a maior descoberta que o ser humano pode fazer. A descoberta de Deus. Não uma descoberta intelectual, como quem encontra um objeto perdido, não. Mas uma descoberta que transforma o olhar, o coração, as escolhas, tudo. Este é o podcast Pausa para a Reflexão. Sejam todos bem-vindos. O texto que vamos refletir hoje, pessoal, traz algo muito forte. Abre aspas. Nenhuma descoberta pode ser maior neste mundo do que a de Deus. A partir daí, nada mais se olha, se vê como antes. O texto começa com uma afirmação que parece simples, mas é radical. Porque Deus ou é primeiríssimo em minha vida, ou ele não existe para mim, e eu sou ateu. Isso é duro, não é, pessoal? Porque muitos de nós nos dizemos, eu creio em Deus, mas vivemos como ele se estivesse em segundo plano, ou terceiro, ou até quarto, né? E o texto continua, vivo como penso. Se penso Deus como segundo ou terceiro, ele é um marginal no meu viver. Deus marginal é Deus negado. A pergunta que o texto nos faz é direta, pessoal. O que está no centro da minha vida? Para alguns, o centro é o status social. Para outros, o poder. Para muitos, a conquista do lucro, a vontade de ser o maior, de aparecer. O texto nos alerta, pessoal. Mesmo confessando fé no Deus único, talvez eu ainda seja politeísta. Ou talvez não saiba que sou ateu. Que provocação, hein? Acreditar em Deus, mas viver como se ele não fosse o centro, isso é um politeísmo disfarçado, pessoal. É ter muitos deuses ocupando o lugar que só ele deveria ser. E você, meu irmão? O que está no centro da sua vida nesse momento? O trabalho? A família? A opinião dos outros? O conforto? Ou Deus realmente? O texto nos faz uma segunda pergunta ainda mais desafiadora, pessoal. Não seria necessário Deus me falar também? Ainda hoje Deus me fala. Nunca ouvi? Então o surdo sou eu. Que frase forte, hein? Então o surdo sou eu. Porque Deus não está calado, não. Ele fala o tempo todo. A questão não é se Deus fala. A questão é se eu escuto. O texto nos lembra de duas maneiras pelas quais Deus fala. A primeira, pela criação. Quando é pôr do sol, quando é madrugada, a lua cheia, quando é eclipse solar, quando no galho a ave canta, na planta a rosa flora. Tudo isso é sinal do Criador. O texto usa uma imagem linda, muito linda. Naquele filme, não se via o artista, apenas sua sombra. Quem assistia parecia vê-lo. Também no mundo, tudo é sombra de Deus. O universo tem de 15 a 18 bilhões de anos, dizem os cientistas. Eles estão dizendo, talvez sem notar, que tudo começou. E se começou, houve um começador. Cada flor, cada pássaro, cada nascer do sol. É uma sombra, um eco, um sinal daquele que está por trás de tudo. Mas Deus não fala apenas na criação. Também me fala por sinais, nos acontecimentos do dia a dia. E dá exemplos concretos. A consciência me grita que me excedi na ira, na bebida. É Deus que me fala. Senti a morte alheia quando a vida é fugaz. No empresário que se suicidou, vi quanto o dinheiro é bom e escravo e mau senhor. Vi na sociedade as sequelas da família dissolvida, da religião apagada. Deus não para de me falar. Deus fala na nossa consciência, quando sentimos que erramos, que exageramos, que ferimos alguém. Deus fala na fragilidade da vida, quando alguém parte e percebemos que os dias são contados. Deus fala nas tragédias que vemos, quando o dinheiro que prometeu felicidade levou alguém em desespero. Deus fala na dor da sociedade, famílias desfeitas,
fé esvaziadas, relações vazias. O texto termina com um chamado, pessoal. Abre aspas. Deixe de ser analfabeto para ler na vida os sinais de Deus. Analfabeto espiritual é aquele que vê a vida, mas não lê nada a mensagem de Deus. Analfabeto espiritual é aquele que passa pelos acontecimentos e não percebe que Deus está falando. E você, meu irmão, tem aprendido a ler os sinais? Ou tem vivido como analfabeto diante das mensagens de Deus? Vamos fazer uma pausa para nos colocarmos diante de Deus e deixarmos que Ele nos fale. Senhor Deus, que está em toda parte, mas muitas vezes não te vejo. Que falas o tempo todo, mas muitas vezes não te escuto. Perdoa-me quando te coloco em segundo lugar. Perdoa-me quando os outros deuses ocupam o centro da minha vida. Abre meus olhos para ler os teus sinais, no pôr do sol, na flor, na consciência que alerta e na dor que me ensina. Que eu não seja analfabeto diante da tua voz. Que eu aprenda a te descobrir em cada instante, não como um pensamento distante, mas com a razão primeira de tudo que sou. Amém. Para encerrar, pessoal, quero deixar com vocês 3 perguntas práticas para levarem dessa semana. Primeira, o que está no centro da minha vida hoje? Deus? Ou algo que tomou o lugar dele? 2, onde Deus tem falado comigo e eu não tenho escutado? Na criação? Na consciência? Nos acontecimentos? 3, o que preciso mudar para que Deus seja, de fato, o primeiríssimo? Uma escolha? Uma rotina? Uma decisão? A descoberta de Deus não é um evento que acontece uma vez. É um processo diário de olhar, de escuta, de escolher. Que você, meu irmão, nesta semana, aprenda a ler os sinais. Que você descubra Deus onde menos espera. E ao descobri-lo, se deixe transformar. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Se esse episódio tocou teu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Este foi o podcast Pausa para a Reflexão. Até o próximo episódio. E lembrem-se, Deus não para de falar. A pergunta é, você está escutando? Beijo a todos.